Mais uma vez, boa tarde a todas e todos, saudando sobretudo e especialmente as trabalhadoras, os trabalhadores da educação infantil que permanecem aqui, que estão em luta, sem dúvida alguma, e já ouviram palavras das vereadoras, dos vereadores favoráveis a essa reivindicação que trazem mais uma vez a esta Câmara, e aqui venho também para reforçar tudo isso que está sendo colocado. Mas antes, como sempre, eu começo fazendo minha audiodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa azul, uma gravata azul, e à minha frente há um microfone e um púlpito de madeira com o brasão de Vinhedo estampado nele. Ao meu fundo, também há uma parede de madeira. Eu vou iniciar, então, a minha explicação pessoal elogiando a participação da Simone, representante do coletivo de auxiliares da educação infantil. Eu estive presente na audiência pública, que já foi mencionada aqui, e eu vou reproduzir o que eu disse naquela ocasião. Eu abro aspas para a minha própria citação. Eu defendo sobremaneira o desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que uma cidade que queira ser chamada de sustentável tem que ter a educação como pilar, a educação como alicerce e também a valorização dos seus profissionais. Isso é especialmente mais sensível quando nós estamos falando de profissionais que lidam com seres humanos, que formam as nossas crianças, não somente para o mundo do trabalho, mas também para o exercício da cidadania, como está na Constituição Federal. Então, quero me solidarizar com a causa e quero deixar o meu mandato inteiramente à disposição. Foi isso que eu disse naquela ocasião, e é isso que eu repito agora aqui nessa tribuna. Mas é muito triste que nós tenhamos que subir mais uma vez aqui a essa tribuna para repetir uma citação, para dizer aquilo que já é óbvio, que já é sabido por todas e todos, que é a necessidade desse reconhecimento, dessa valorização dessa função em nosso município. Então, da minha parte, eu sempre fui favorável a esse reconhecimento. Isso é em linha com o que vem acontecendo em várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil, que já tem avançado muito em relação a essa discussão, mas, infelizmente, Vinhedo está ficando aquém. Vinhedo com tantos recursos, Vinhedo com tanta capacidade administrativa, mas patinando em relação a esse assunto. Então, deixo aqui o apelo junto a todas as auxiliares que estão participando, fazendo essa cobrança, essa reivindicação absolutamente legítima, para que o prefeito, Dr. Dario, atenda à reivindicação, encaminhe o quanto antes o projeto para votação nesta casa, porque não há motivo plausível para tanta demora para o envio do projeto do Executivo aqui à Câmara. Então, da parte desse vereador, e acredito que de todos os vereadores aqui presentes, o voto, sem dúvida alguma, será favorável, mas, antes de tudo, precisamos que esse projeto seja encaminhado aqui para esta Casa de Leis. Com urgência, sem dúvida alguma, Simone. Na última semana, eu apresentei nada menos que 14 indicações à Prefeitura, e eu vou falar sobre elas durante essa parte da sessão, mas primeiro eu vou enumerar algumas ações mais pontuais, depois vou separar as restantes por temas. Então, começando, eu fiz indicações para que a Prefeitura construa com recursos próprios ou adeque o espaço, incentive a criação, em parceria com empresas privadas, de um centro de convenções em Vinhedo, algo que pode colocar o nosso município na rota desse tipo de turismo, desse tipo de serviço, no estado de São Paulo. Também peço aqui recuperação do asfalto na rua São Lucas, na região do bairro São Mateus, a roçagem na rua Guilhermina Loschi, na Nova Vinhedo. Estava falando agora há pouco sobre a rua Fioravante Castellani, que também precisa de intervenções, tanto em relação à roçagem, à limpeza, como também à manutenção de uma contenção que foi construída ao final dela. E agradeço aqui, sobretudo, a Larissa por todo o empenho, por ter encaminhado essa reivindicação, essa demanda que vem lá dos moradores da Fioravante Castellani no Parque São José. Como sempre, vou ficar na cobrança por todas essas indicações, mas agora eu quero falar sobre algumas de forma pormenorizada, e eu começo aqui trazendo aquelas que falam sobre coisas básicas para os locais mais sensíveis de uma cidade, que são escolas e unidades de saúde. Primeiro, eu começo falando sobre ar-condicionado e bebedouro. Temos indicação para que a Prefeitura instale ar-condicionado ou climatizador nas salas de atendimento que ainda não contam com esse equipamento, na UPA, que é a Unidade de Pronto Atendimento. Eu sei, inclusive,
que o vereador Rodrigo Luglio está destinando uma emenda impositiva para a climatização na UPA. Ela vai entrar agora em discussão junto ao projeto 97, que é o orçamento de 2024, mas aqui eu estou falando de uma melhoria que é pontual, uma melhoria que é curto prazo. A gente não pode esperar até 2024, até virar o ano, cair o novo orçamento, para que nós tenhamos um equipamento de ar-condicionado, por exemplo, em uma sala de atendimento da UPA. Eu estive lá na semana passada e logo quando eu estava fazendo a visita, chegou uma pessoa com hemorragia, o nariz sangrando, ela precisando ser atendida em uma sala climatizada, mas ali num calor de quase 40 graus, ou seja, fazendo com que a hemorragia ficasse ainda mais grave. Portanto, algo que eu estou pedindo aqui, do ponto de vista pontual, urgente, para que isso aconteça agora e não como um projeto de climatização a partir do ano que vem. Também peço a instalação de um ar-condicionado ou semelhante na sala do atendimento educacional especializado na Escola Dr. Jair Mendes de Barros. Essa é uma indicação aqui, sobretudo, mais sensível por conta das pessoas que utilizam a sala do atendimento especializado, autistas, crianças que têm ali um aspecto sensorial mais sensível, que precisam da sala climatizada e que, infelizmente, até hoje ainda não tem esse equipamento ali no Dr. Jair Mendes de Barros. Então, peço aqui à Secretaria de Educação que tenha um olhar mais direcionado para resolver essa demanda e, ao mesmo tempo, também peço instalação de bebedouros com água fresca na escola Professor Ricardo Junco, a escola da Vila, também um equipamento básico que está faltando ali nessa escola, diante de tantas reformas, diante de tudo que está acontecendo em relação a escolas e unidades de saúde. Infelizmente, também sou obrigado a subir aqui para falar sobre coisas que estão sendo negligenciadas, porque não há justificativa para faltar ar-condicionado, bebedouro em locais tão acessados pela população. Ainda falando sobre educação, nós sabemos que na semana passada aconteceu uma tragédia no estado de São Paulo, aliás, na capital paulista, na cidade de São Paulo, quando uma criança foi esquecida dentro de uma van escolar e, em meio à onda de calor, ela acabou falecendo. Então, também encaminho uma indicação aqui para que a Prefeitura encontre meios para que os alunos, para checar se os alunos atendidos pelo transporte escolar efetivamente chegaram à creche, chegaram à escola, com acionamento imediato das famílias, caso a comunidade escolar perceba que a criança não chegou, que não houve justificativa para ela não estar ali naquele dia. Então, faço aqui o pedido para que isso seja realizado em nosso município, para que tenhamos um olhar da Secretaria de Educação para essa pauta. Também trago aqui indicações por construções sustentáveis. A primeira delas, para que nos próximos certames tenhamos a utilização dos blocos intertravados, uma forma de reduzir a dependência do asfalto. Também peço que a Prefeitura opte por construções ambientalmente sustentáveis. A gente fala tanto de ar-condicionado, a gente fala tanto sobre climatização, mas, infelizmente, parece que não temos um projeto desses prédios, um projeto inicial para esses prédios públicos que já contemple, por exemplo, as correntes de ar, que já tenhamos a ventilação cruzada, que já tenhamos equipamentos ou materiais, matérias-primas que evitem que esses ambientes fiquem mais quentes e que, ao mesmo tempo, possibilitem que, com menor custo, com menor gasto, nós tenhamos ambientes climatizados, já prevendo também ondas de calor e o agravamento das mudanças climáticas. Eu igualmente peço a substituição da pavimentação asfáltica das ruas por pavimentos com blocos intertravados, junto àquela outra indicação que eu já comentei, e também, caso tenhamos a aquisição ou aluguel de um novo espaço para a central de triagem de recicláveis, que tenhamos uma parcela desse galpão já destinada, já reservada para a educação ambiental, para que aconteça a educação ambiental dentro do espaço da triagem de recicláveis, que nós sabemos que hoje é precário, absolutamente inaceitável, aquilo que é oferecido pela Prefeitura à cooperativa, mas caso tenhamos esse novo espaço, que uma parte dele já seja destinada para essa finalidade. Eu falo novamente sobre esses assuntos, tivemos aqui a participação do Edson, do Eliandro, agora estão em casa assistindo pelos meios de comunicação, mas falamos tanto de acessibilidade, falamos tanto de infraestrutura, então também é algo que até nos constrange, porque toda vez temos que bater mais uma vez nessas teclas e são coisas que já deveriam ter sido sanadas, resolvidas pela Prefeitura no próprio orçamento, nos próprios projetos que temos vindos do Executivo. Também faço um apelo para que a Prefeitura efetivamente atenda e solucione as demandas de perturbação do sossego, todas as denúncias que são encaminhadas. Com certeza, alguém aqui também já teve uma denúncia encaminhada de perturbação do sossego, seja para a Guarda Municipal, seja para a Polícia Militar, mas falando aqui para a Guarda Municipal.
e, infelizmente, não recebeu um retorno do que foi feito. Então, é som alto. Tem também as motocicletas que fazem barulho, o pessoal empinando as motocicletas. Então, eu peço aqui que a Guarda Municipal e a Secretaria competente, e encaminho essa demanda ao secretário Cruz, que tenha um entendimento mais efetivo sobre essas demandas, porque a população não liga de brincadeira, a população liga porque precisa do serviço, porque precisa da Guarda Municipal, existe lei municipal, existe lei federal em relação à perturbação do sossego, então não dá para que essas demandas sejam negligenciadas, porque aparentemente é o que está acontecendo. Então, peço aqui uma atenção especial, sobretudo porque a gente está chegando aqui nas festas de final de ano, e sabemos que essas denúncias elas aumentam até por conta das atividades que acontecem nesse período do ano. Então, que a Guarda Municipal, sob a tutela do secretário Cruz, tenha ações mais efetivas em relação a isso. Nesses últimos dias, eu continuei recebendo denúncias de falta d'água em toda a região do bairro Capela, para o Morada da Lua, vários outros lugares, ou seja, milhares de vinhedenses sofrendo com essa situação. Portanto, mais uma vez, e aqui eu uso novamente esse termo, mas eu sou obrigado a subir aqui na tribuna para dizer que nós estamos vivendo um racionamento sem que chamem oficialmente de racionamento. Talvez porque nós estamos nos aproximando do ano eleitoral. E já disseram aqui, não é por falta d'água, sem dúvida alguma, não é mesmo por falta d'água, é por falta de infraestrutura. E a população não precisa de comunicado oficial para saber disso. Quem abre a torneira depois de um dia de trabalho, chega em casa cansado, saiu já de manhã sem água, chega em casa sem água. A pessoa não precisa de comunicado da Sanebave, da Prefeitura na rede social, para saber que é como se fosse um racionamento. A pessoa está vivendo aquilo no dia a dia, as famílias de Vinhedo estão vivendo isso no dia a dia. Já são 3 finais de semana, sendo 2 deles em uma onda de calor intensa, sem que a população tenha acesso à água nessa região. É completamente absurdo. Enquanto isso, nem sequer uma palavra do prefeito. O prefeito garantiu, inclusive, que com a compra da represa 4, há mais de um ano, isso já seria suficiente para acabar com a falta d'água, por exemplo, na região da Capela. Eu votei favoravelmente ao projeto, falei isso na semana passada, mas fui muito claro, e também a vereadora Naila se posicionou naquele dia, fomos muito claros dizendo que apenas a compra da represa não seria suficiente, porque represa é água bruta. Para a água bruta sair da represa e chegar na torneira da população, é necessária a infraestrutura, a estação de tratamento de água. Então, não dá para dizer que essa demanda foi solucionada. Eu presto aqui, novamente, a minha solidariedade a todo mundo que está enfrentando essa situação e também deixo o apelo ao prefeito. Ouvimos aqui alguns posicionamentos da base do governo, mas reforço aqui o apelo ao prefeito para que sejam tomadas providências urgentemente para resolver isso. O povo de Vinhedo não merece esse descaso quando o assunto é acesso à água e com 13 milhões de reais, repito, 13 milhões de reais que estão sendo jogados fora, enterrados literalmente no portal, daria para resolver definitivamente esse problema, sem dúvida alguma. Aliás, só para vocês terem uma ideia, a Prefeitura encaminhou o projeto de lei orçamentária do ano que vem, a LOA, já mencionei ele aqui, projeto 97 de 2023, para quem quiser conferir, e lá destinou 1 milhão de reais para a construção de uma nova estação de tratamento de água. Eu não aprovei, de fato, os recursos, como disse aqui o vereador, os recursos de empréstimos, porque a gente nem sabia quais seriam as obras, nem sabíamos quais seriam as prioridades. E parece que as prioridades agora ficam muito claras, é fazer reforma no portal por 13 milhões. Mas vamos lá, apenas com o dinheiro da reforma do portal, se 1 milhão estão sendo destinados para uma nova estação de tratamento de água e a reforma do portal são 13 milhões, então daria para fazer 13 estações de tratamento de água? É o que parece. Não sei se custa mesmo 1 milhão, talvez custe um pouco mais, mas o dinheiro que está sendo encaminhado é esse. Então, a gente vê uma discrepância muito grande. Será que a gente precisa de 13 estações? Não precisamos, apenas uma já daria conta. E, ao mesmo tempo, a gente também vê isso. Parece que a população tem que ficar 1 mês sem água para alguém chegar aqui e dizer, olha, mas o prefeito já está fazendo alguma coisa. Olha, o prefeito descobriu que existe gente morando fora do condomínio, olha só que bonito. Então, eu faço aqui o apelo. São 250 milhões de reais em empréstimos, 2 milhões de reais sendo torrados aqui na iluminação de Natal, 13 milhões de reais com a reforma do portal, uma reforma, diga-se de passagem, michuruca, e temos aqui 500 mil reais, por exemplo, para reformas de todas as escolas, isso está no orçamento. Então, não dá mais para ficar assim. A prefeitura tem que ter prioridades e a gente tem que olhar
para quem mais precisa nesse município. Então, mais uma vez, manifesto aqui o meu apoio à causa legítima, necessária das trabalhadoras, dos trabalhadores da educação infantil. Não aceitem um argumento falacioso de que o impacto orçamentário do plano de carreira seria grande demais, e se disserem isso, vocês podem dizer o seguinte: então deixa de plantar algumas palmeiras de Dubai lá no portal e façam a valorização aqui dos profissionais que trabalham com a primeira infância em nosso município. Obrigado, boa tarde a todas e todos.